Lula Feitosa. Beleza, meu amigo. Finalmente, hoje deu certo. Finalmente, Era uma questão de rede social. Até deixar reclamação aqui pro Instagram, né? É uma questão pois é, bicho. porque agora tá Rapaz, funcionando. naquele dia o Instagram ele nos boicotou, viu? Certinho. Foi. E o É, nosso clube ele já é. Pode a falar. gente se, a gente se precaveu também aqui e fez uma chamada teste, não foi anteriormente? Isso, isso, E isso. não teve problema em nenhum momento, né? Você vê, não teve problema em nenhum momento. Só para deixar claro isso aí, né? Até porque fazer o meia-culpa da outra vez não faltou vontade. Foi uma questão mesmo, falha Pois técnica é, mesmo, né? E não nossa, pois né? é. O Instagram ele nos boicotou. Bom, minha gente, como nós estávamos conversando aqui em off, é o seguinte, é a primeira live do nosso clube nessa plataforma, que é o YouTube, né? Desde o início do clube, lá em 2022, acho que 2022, a gente costuma fazer lives, né? É uma forma isso, que quadrinho maravilhoso. É uma forma da gente expandir, né, essa conversa, expandir o livro, né, e semear a leitura, como fala lá Castro Alves, né, ó bendito quem semeia livro e manda o povo pensar, né. Então, é uma das nossas formas também de semear a leitura, é essa, certo? Ó o Ismar tá na área aí, ó. Boa noite, lindos, ó, menino. Grande Rapaz, Ismar, Leonino, o maior Leonino aqui do Brasil, né? Aí os te postos. chamou de lindo aí, ó. Lindo é ele, lindo é ele. Te chamou de lindo, Grande Ismar, rapaz. grande Ismar. Ismar Então, e ó, Leonino, música. é a nossa primeira live quanto clube de leitura aqui no YouTube. Mas nós temos uma série de lives lá no Instagram, né? Tem um bocado de live salva Que lá. eu tive a honra de participar já também, né? Sobre Pronto. o Enquanto lá ali deu o que falar, não foi naquele dia. esse ensino ali Bom, foi polêmico, foi polêmico. foi. Deixa eu só. Enquanto, antes da gente começar a live, Lula, deixa eu só fazer aqui uma propaganda aqui do nosso clube, que o nosso próximo encontro vai ser no dia 28, certo? 28 de junho, claro, né? Um sábado. Os nossos encontros sempre ocorrem aos sábados, a partir das 15 horas, lá no Vila Farol, certo? Bom voltar de Lá no recesso. Vila Farol, certo? Local muito bom, local maravilhoso e que abriu as portas para o nosso clube. Então, esse ano eu acho que já é o terceiro encontro que nós vamos fazer lá. O pessoal que está chegando aí, valeu, obrigado aí pela presença, o Ismael, Blue Lock, seja bem-vindo. Já temos 17 pessoas aqui ao vivo, que maravilha. Valeu pela presença. Então, o nosso próximo encontro vai ser dia 28, a partir das 15 horas, lá no Vila Farol. E o livro da vez é um livro chamado Cupim, da Laila Martinez, né? Não sei se o Lula já ouviu falar. Não, Terror não conheço. feminista, certo? Então, Não é conheço. uma autora portuguesa contemporânea que está badalada assim no ciclo literário, né? No nosso círculo Preciso, literário, né? preciso Então, conhecer, então. pronto. Então, eis a nossa indicação de junho, caso queira ler aí o livro. Um livro curtinho, de 100 e poucas páginas, mas, pelo que eu já li, é um livro muito, muito pesado. Então, super indico a leitura. Então, dia 28, a partir das 15 horas, lá no Café. Eu estou falando dia 28. É isso mesmo que o meu, o meu calendário aqui deu uma bugada, mas é dia 28 mesmo, às 15 horas, lá no Café Farol, lá no Vila Farol, certo? Lula, meu querido, antes de qualquer coisa, eu quero muito agradecer o seu sim, a sua disponibilidade. Da vez passada a gente tentou pelo Instagram, a gente não conseguiu de forma nenhuma, né? E como você falou, a gente fez aqui entre aspas, uma meia-culpa, mas que não foi a nossa culpa, né? A gente tentou, o Instagram não nos ajudou, mas estamos aqui. É muito bom aqui te ter mais uma vez, como você falou, já é a terceira vez que você está participando aqui contribuindo com o nosso clube, né? A gente já fez uma live juntos, você já fez mediação 2 vezes
com duas obras distintas dentro do nosso clube, e agora, mais uma vez, estamos juntos aqui nessa live. Então, eu quero muito agradecer e transmitir toda a admiração que eu tenho por você. Eu sempre falo isso para as meninas, né? Que, vez ou outra, Jordana eu e Luana, a gente, quando senta para conversar sobre o clube, né? E eu falo, né? O quanto eu admiro a pessoa que você é, né? E a sua inteligência. Eu falo, ó, quando eu crescer, eu quero ser igualzinho o Lula. Pensa num cara Que é inteligente. isso, pô? Que é isso? Que é Então, isso? cara, então, Eita, rapaz, vocabulado. é muito bom te ter aqui com a gente mais uma vez. Na nossa terceira live do ano, que se chama Indicando Livros, que foi uma ideia nossa, né? Desse ano, como uma forma de movimentar também o clube, né? Agora eu passo a bola para você, se apresente e depois. Quer dizer, antes da sua apresentação, eu já quero jogar logo a primeira pergunta. A primeira pergunta, antes da gente falar um pouco sobre o livro que você indicou, que é uma HQ, né? Diga-se de passagem, uma HQ maravilhosa, que foi o Lula quem me apresentou, ele me emprestou e eu fiquei embasbacado com a qualidade, né, da HQ, muito boa. Mas, antes da gente falar sobre a obra que você vai nos indicar nessa noite de hoje, eu gostaria de saber como é que você entra no mundo da leitura e quando é que você percebe que você é um leitor mesmo ativo, né? A bola está com você, meu querido. Se apresente e agora é com você. Então, Lula Feitosa, né? Professor de literatura português e amigo aqui do Carlos. E devolvo aqui os agradecimentos. Eu que agradeço novamente, né? É enriquecedor poder estar aqui debatendo. A admiração é recíproca, eu admiro muito também seu trabalho, sua iniciativa, sabe? E estamos aqui exatamente por essa troca de admirações, né? Acabou, tem uma coisa que também tem a literatura, ela acaba unindo as pessoas, né? Isso. Unindo todo mundo. E a culpa de a gente estar aqui é exatamente da literatura, né? Quando eu li o livro, eu lembro de você logo. Ponto. Quem vai gostar isso aqui vai agradar o paladar vasto, né, e distinto aqui do Maravilha. Carlos, com certeza, que você é um cara, o seu leitor voraz, né? Um leitor que não tem, como é que se diz, barreiras, né, para a literatura. Então, por isso que eu admiro muito você e o seu trabalho. Como você também falou para mim um dia desses, né, colocou aí que, sendo professor, a gente já conhece muito do seu trabalho só pelo que você se propõe a ler, né? O professor tem que ter isso. O professor tem que ser desfazer as barreiras, né? E a literatura Isso. serve para isso. Então, esse Maravilha. quadrinho, cara, tem uma história que começa bem atrás. Já vem de outro amigo também da literatura, o Gustavo. Não sei se ele tá aí, o Gustavo Leão, da UFAL. E ele falou, Lula, tem uma promoção lá da Comic Zone, tá barato, tem 30, 50, 60. Aí eu, já sabe, né? Colecionador de quadrinhos. Aí eu fui, e vou Corre, dizer não, corre. assim, eu fui muito no carômetro. Eu queria coisa diferente, sabe? Eu tava começando a ler uns quadrinhos fora desse eixo Japão e Estados Unidos, né? O comics e os mangás, que são maravilhosos, mas a gente também tem que sair dessas bolhas aí. E tava lendo quadrinhos europeus. Aí, de repente, lá vem esse. Eu já tinha lido o quadrinho do Oriente Médio, que você falou aí, o Persepolis, que é maravilhoso, é um clássico. Pra mim já é um clássico, né? Tá aí o Persepolis, mostrei aí pra galera. Se não leram, leiam, que pra mim é leitura obrigatória. Né? E Isso. outra uma leitura para também para entrar no mundo dos quadrinhos também é outra, né? Sim, você perguntou a É. questão do mundo dos quadrinhos, né? Deixa eu responder o começo aqui, né? Que eu falei. Então veio daí, né? A ideia de ler. Aí, de repente, nas minhas escolhas, eu acabei acertando nesse livro, procurando comprar quadrinhos que fosse diferente. E vou mostrar até aqui. Quadrinho da literatura africana, literatura do Oriente Médio, alguns europeus, né? Italiano, francês. E eu dei essa viajada. E os quadrinhos me trouxeram para a literatura. Desde o começo, né, eu fui alfabetizado em casa, minha mãe já me alfabetizou em casa para chegar na escola sabendo, ela é alfabetizadora. Então não tem como falar do gosto por leitura e não colocar a culpa nela. Eis a A culpada culpa é dela, né? também é dela. Que culpa boa. E então logo cedo, né, velho? Eu já estava lendo, cheguei na escola já sabendo algumas letras, lendo algumas coisas. E eu sempre, uma coisa que o pessoal não percebe, eu acho que quando eu fico repensando, essa pergunta é muito boa, velho. Mesmo que seja
quando você fizer essa pergunta, que você já me fez outra vez, é bom porque ela me faz repensar esse percurso de leitor. Porque Uhum. antes eu teria respondido outra coisa. Falar, ah, meu caminho de entrada foi os quadrinhos, quando eu cheguei ali na idade de 12, 13 anos e eu tive contato com Turma da Mônica, quadrinhos da Marvel, DC, e fiquei encantado com Uhum. aquelas capas coloridas lá e tal. Mas eu acho que é antes, sabe? Eu, quando era pivete, né, eu já gostava de inventar histórias. Eu via as histórias, sabe? E a gente tem que lembrar que a literatura, ela começa na oralidade. As pessoas, quando falam de literatura, só pensam no texto escrito no papel. Né? Não, a literatura é muito anterior, gente. Milênios e milênios ali. Ela começa na oralidade. Então, esse contar de histórias, gostar de ouvir histórias. Eu gostava também, eu gosto de escrever, né? De inventar histórias. Eu não conseguia brincar ali com os brinquedos e simplesmente, um carro bate no outro. Eu tenho que inventar um enredo, sabe? Eu até pensava que era coisa de maluco, mas é a questão de gostar das histórias, de, né, se envolver com elas. Então eu gostava de inventar história para brincar. Meu irmão até fazia isso. Há uma boa lembrança pouco da infância, aí, de tanto que eu inventava, ele falou, bem, inventa aí, Lula, uma história pra gente brincar agora. Aí Que inventava uma massa. história, a gente fazia narrativa com os bonecos. Então acho que já começa por aí, né? Da vontade de escrever, da vontade de criar história. Então o percurso começa por aí, mas com certeza o que mostrou assim para mim olha, isso aqui que isso aqui que você estava procurando, foi os quadrinhos, né? Os quadrinhos mostraram assim, ó, aqui, ó, imagem, texto. E tem uma discussão que também é muito válida, Carlos, que é sobre os quadrinhos das HQs, né? Elas serem literatura. Elas são chamadas de nona arte, né? Mas o próprio Eisner, ele falava muito, né? Brigava muito para reconhecer os quadrinhos como literatura. Ah, mas vamos falar, mas tem imagem, né? Sim, mas a gente tem que lembrar da literatura concreta, né, da literatura visual também, ela também faz uso, né, da imagem. Então, os quadrinhos também podem ter esse valor de literatura, apesar de ele ter valor, né, cultural, tanto sendo considerado na arte como literatura em si. Mas eles foram a porta de entrada para esse mundo maravilhoso da literatura. Boa. É, essa sua fala, Lula, me fez repensar também, né, essa questão da oralidade, né? E vamos trazer o nosso querido Paulo Freire, né? A leitura de mundo precede a leitura da palavra. E realmente, Perfeito. né? É aquele fato da gente sentar, quanto criança, né? Criar histórias, contar histórias, ouvir histórias, né? Não sei se fez parte da E, sua infância, mas com eu, certeza eu eu, fiz, sim. eu era daquele tipo de criança pré-internet, né? Que é a nossa geração. Só um minuto. O que a gente fazia para se divertir era sentar no meio da rua, juntava uma galerinha assim, de, um, de 6, 7 crianças, né, para contar histórias, né, aquelas histórias de terror. E outra coisa que Trancoso. me trancoso, que era isso que eu ia falar agora. Eu amava, bicho, eu amava sentar para ouvir o meu avô, bicho. Porque o meu avô veio do sertão, né? Sertão lá de Pernambuco, Garanhuns, Bom Conselho, né? Interior brabo mesmo, sertão. Né? E eu amava sentar assim, às tardes, mesmo ficando com medo, né? Quando ele ia contar a história, por exemplo, de Trancoso, de lobisomem, sei lá, do fogo corredor, né? O tal do fogo corredor, né? E isso realmente fez com que eu me tornasse uma pessoa curiosa, né? E realmente o meu mundo na leitura, até ouvir isso de você, todo mundo que me perguntava, eu falava, não, eu iniciei com os quadrinhos, né? Que foi realmente o meu pontapé inicial, né? Eu lembro como hoje, quando eu era moleque, nem sabia ler direito, o meu finado tio Manuel, que eu lembro com muito saudosismo, ele, enquanto estava voltando do trabalho, passou em um lixeiro assim, e viu uma sacola cheia de quadrinhos e levou para minha casa, né? E me deu esses quadrinhos. Eu não sabia ler, mas como eu gostava muito de super-herói, então você tinha lá Homem-Aranha, Wolverine, Capitão América, sei lá, Super-Homem, né? Aquelas HQs da década de 90, aqueles clássicos, né? Quando eu peguei aquilo, pronto, foi amor à primeira vista.
Então, mesmo sem saber ler a palavra ou decodificar, mas eu amava olhar as imagens, né? Pegava o E tem quadrinho, a leitura não a sabia. leitura da imagem, né? Isso é a leitura da imagem. Eu não sabia decodificar, né? Mas a leitura da imagem, eu amava, passava horas olhando aquilo, né? Então, assim, essa sua fala me acordou também para essa questão, né? Nós somos leitores desde cedo, né? Verdade. Nós não iniciamos apenas com a leitura da palavra, né? Então, assim, essa introdução foi muito boa. Agora vamos falar um pouco sobre a sua indicação, né? O nome da live se chama Indicando Livros, e você é o nosso terceiro convidado do ano. E eu reforço aqui a minha alegria em ter você Agradeço. conosco. E é a primeira vez que que uma pessoa vai, pelo menos nessas lives aqui, é uma primeira vez que uma pessoa vai sair um pouco daquilo que é a nossa normalidade, né? Um romance, né? Você vai indicar um quadrinho. Por favor, nos indique, fale um pouco sobre ele. Contos ordinários de uma Maravilha, sociedade resignada, né? maravilha, Do maravilha. Ersin Karabulut, turco, né? Então, Nome um quadrinho invocado, do viu, nome do Oriente. cara? Eu tenho que sempre dar uma lida aqui, porque é muito focado o nome dele. Ele é turco, né? Um quadrinho do Oriente Médio. E eu já Uhum. começo falando do próprio título, né? É que eu acho que já começa. Tem alguns autores que não ligam muito para título, mas tem títulos que dizem já muita coisa, né? São bem escolhidos, né? Esse aí. Já, vamos lá, Contos Ordinários, né? Já ordinários porque eles estão tratando do cotidiano. Como você Uhum. estava falando comigo antes da live, como crônicas, né? Em formato de crônicas. São contos, mas levam. Tem muito um quê de crônica, né? Por levar situações do cotidiano, aparentemente normais, mas você tá vendo que são distopias, né? São distopias ao cotidiano de distopias, né? E como eu tava vendo por aqui, a distopia, como sempre, como um aviso, um alerta, né? E Isso. de uma sociedade resignada. Então, fala muito do hoje. Você ficou impressionado, eu fiquei impressionado porque é incrível a capacidade do Ersin Karabulut de falar do agora, né? Não é do amanhã, é do agora. A gente tem aqui alegorias, né? Uma antologia, né? De contos, né? Que tem esse cara também de crônica, né? Por causa da questão do cotidiano, a maneira como ele mostra o cotidiano. Mas em cima da sociedade que está conformada com a situação, né? Como a nossa forma de viver, é por isso que alguns dizem que é o fim dos tempos, mas não é o fim dos tempos porque o mundo vai acabar com a explosão, não, é o fim dos tempos porque as pessoas não veem, se não me engano é o Mark Fisher, né, que ele é um crítico do capitalismo, ele fala do fim dos tempos exatamente como isso, ele fala que é o fim dos tempos porque as pessoas não veem nada melhor que isso. É Isso. o que tem para hoje e acabou, e a gente não vai conseguir melhorar. Então as pessoas vão ficar resignadas, né? Conformadas com a situação. E só para apresentar melhor a obra, né? Ele é episódico, né? São vários contos. Tem uns contos que eu escolhi, até quero saber quais são os seus favoritos, né? Aí eu tenho dois aqui que são maravilhosos. Tem um que para mim é catártico, né? Então eu vou até falar aqui. É, E a maioria deles, eles são falam sobre relações sociais mesmo, as relações sociais desses tempos líquidos, né? Aí eu acho que lembra muito Bauman, né? Quando você vai Calma. ler Boa. a questão Boa. a crítica a essa vida de redes sociais e tudo mais. Tem alguns que já não são assim. Tem alguns que são diretamente na veia política, como o primeiro, né? As virtudes dos espantalhos, se eu não estou enganado, o primeiro conto. Meu Pode amigo, assim, pescar aí, ele viu? Ô, Lula, pode eu já pescar, estava pode dando uma pegar o revisada. quadrinho, pode Sabe como é que abrir, eu sou? mostra aí pra Pro- gente. Professor tem muito disso, né? A gente prepara a aula, a É, gente fica dando uma revisada, aí já tem dando uma revisada. Que é tem, ó, verdade. o massa do quadrinho é você entender que, como no bom conto, né? Não sei, aquela história do Tchaikovsky, né? Que se tem uma arma na parede e ela não dispara até o final do conto, é porque o conto não é bom. É, Tudo aqui é proposital, cara. Ó. Só para vocês verem uma imagem aqui que eu acho que é importante mostrar. Olha esses nossa, esse balões ponto aqui, é né? muito bom, bicho. Não, essa Maravilha. imagem aqui, assim, pra mim já É, começou com o pé na porta, né? Porque, pô, ei, tá. peraí, calma. Ele não alisa, né? Ele já começa assim, olha, aqui a gente veio pra você abrir a cabeça mesmo, a mente, então.
Eu não esperava, sinceramente não esperava isso do quadrinho, né? Mas já viu, até porque a capa também é bem chocante, mas esse primeiro já fala de uma questão muito atual, de como a gente não consegue se revoltar diante desses governos autoritários, né? A política aí Uhum. mundial, e a gente está vivendo. E outra coisa, né? Esse quadrinho, se eu não me engano, 2015, aí ele já tem um tempo e as coisas se acentuaram, né? Agora com a eleição do Trump e tudo mais, né? Você vê a imagem aí, né? Do Trump, Nada balão, mudou, só Putin, piorou, né? a guerra de imperialismos, então aí fica na cara essa questão. E esse quadrinho, esse primeiro conto, né? Ele é o que listou, ele é mais direto e ele é uma crítica ferrenha, né, na nossa cara de como a gente não consegue se conformar diante do absurdo, né? Do absurdo desses governos autoritários. Mas os que me encantaram mais exatamente foram esses que são mais subjetivos, mais abertos e falam das minúcias das nossas relações sociais, né? É um que toda vez que eu leio, que eu olho e eu fico pensando qual é o significado, até quero saber a tua opinião, porque é muito bom esse momento de live, é muito bom essa ideia do clube de leitura, né? Para a gente exatamente cruzar essas subjetividades, né? Sim, Porque chega de um jeito, chega do outro, a gente vai ampliando a obra. A obra é isso, né? O massa da obra literária é porque você ele faz com a intenção, o autor, ou com intenções, né? O texto já aberto, subjetivo. A gente faz uma leitura, outros fazem outras leituras. O segundo, o da doença, deixa eu lembrar aqui o nome dele. Uma esse doença também é muito estranha, bom. né? Se eu não tô muito... Não, esse é o meu favorito, assim, sabe? Exatamente pela estranheza. Sim, é bom citar que ele tem um traço bem autoral, marcante, sabe? O traço do Ersin, né? Carabuluti. Um pouco do realismo, um pouco caricato também às vezes, né? Chega até a ser divertido, né? O traço dele, uma coisa meio cômica. Uhum. E muito bom, né? Por sinal. E é um quadrinho adulto, gente. Não adianta indicar para outra É, galera, não, porque é leitura adulta, 18, certo? Até porque tem cenas de sexo, outras questões, mas também porque são reflexões aí da vida adulta também, né? A Lula, questão do me perdoa aí ter te interrompido, mas eu já percebi que você já quer evoluir os contos. Deixa eu só falar um pouco do primeiro, que foi um dos meus preferidos, viu? Como você falou, a HQ, ela já começa com o pé na porta, né? Então, e eu confesso que eu não sou um leitor, eu não gosto muito de contos, né? E quando você me indicou, eu falei, eita, contos, aí vou lá. Mas, cara, quando eu li a primeira, eu falei, cara, já me ganhou. Primeiro porque eu sou muito fã de distopia, né? Como você sabe, eu sou eu muito fã de... sabia, eu sabia. Já Pronto. sabia, então já É, quando eu li queria o pegar primeiro, eu pela falei, distopia. caramba, bicho, caramba. E assim, como eu havia falado para você, né? O primeiro, ele já é um pouco perturbador, porque a gente percebe assim, né? Pelo menos, e como você falou, esse bate-papo é massa, porque aí a gente vai trocando ideias, né? E eu percebo coisas que você não percebeu e vice-versa. Né? Me veio muito, não só nesse conto, mas eu acho que na HQ inteira, ela fala um pouco sobre a questão da normalização do absurdo, velho, né? A gente tá numa sociedade tão louca que a gente já normalizou o absurdo. Vou dar aqui um exemplo. O senhor Elon Musk vai fazer um discurso, bate no peito, faz uma saudação nazista, todo mundo vê isso como uma normalidade incrível, né? Claro E que ainda fica ele foi lá arrumando desculpa, né? entende, claro que ele foi lá arrumar uma desculpa e tudo mais, mas assim, você vê muita gente defendendo isso, e se você for pesquisar ou assistir um filme, sei lá, vou lá assistir a Lista de Schindler, que é um filme muito forte, você vê o que foi o nazismo e você vê pessoas saudando isso, né? Então, assim, chega a ser absurdo, e eu percebi muito isso na HQ inteira, mas a primeira foi a que me deu um choque. Eu falei, caramba, esse quadrinho aqui é muito bom mesmo, né? Porque aí você vê a questão também da dominação do indivíduo a partir do medo, o medo como uma forma de manipular o indivíduo, né? Ó, O espantalho, né? A ideia que são vou só falar. balões, eles são. Né? O espantalho, né? Só os balões, só tudo lá que aparece no primeiro conto. Então, assim, minha gente, como o Lula falou, um HQ para
18 acima, né? Porque você tem uma linguagem, tem certas imagens ali que crianças ou pré-adolescentes não é legal acompanhar. Mas a ideia, a mensagem da HQ em si é muito boa, muito boa mesmo. Lula, antes de passar a palavra para você, eu só quero dar aqui boa noite aqui para nossa grande amiga Soraya Dias. Né? Tenho um carinho Boa muito noite, grande por ela. Soraya. Muito bom ter a Soraya aqui. Tenho um carinho muito grande por ela. Pessoa maravilhosa. E a nossa grande amiga Luana Eduarda, que é a nossa secretária. Né? Se estamos aqui hoje quanto Clube Metamorfose, Luana tem uma culpa muito grande, viu? A culpa é dela. Né? Porque ela ficou no meu pé certa vez e a gente foi lá e criou o clube. Mas vai lá, Lula. Agora é com você. Vai lá. Beleza, não, tranquilo. Não, é verdade. Então, pronto, o que eu acho interessante é que parece que ele. Parece não, diante de um artista desse quilate aí do R5 Carabulut, ele com certeza ele escolheu muito bem o conto que começa e que Nossa, termina. maravilha. Ele escolheu, eu percebi que tem uma escolha aí milimétrica, porque o primeiro conto ele começa já distópico, né, em cima dessa muito provocativo, uma provocação visceral aí, em cima da gente, sobre como a gente está dominado por espantalhos, né, são governantes, né, homens ali que, né, e na verdade a gente que é mais poderoso, o povo é mais poderoso, mas não consegue enxergar isso e acaba ficando resignado. Essa palavra aí, ela ressoa dentro dos contos, né, o conformismo diante das relações sociais, né, é isso mesmo e não tem nada melhor, né, é o fim dos tempos. E o último, que depois eu vou citar daqui a pouco, mais à frente, ele já fecha com outra ideia, certo? Que também é muito forte, muito pungente. Para mim, ele assim acabou, é o chamado fecho de ouro. Acaba com chave de Confesso que ouro. eu não lembro Muito. muito do último, viu? É Confesso que eu aquele não lembro. o das cores, os que as pessoas ficam cinza. Aquele ali Ah, é. Sim, deixa eu lembrar verdade, aqui o verdade. nomezinho Sim, dele. lembrei. É Lembrei. monocromia, né? Que é uma cor só. Aquela questão de Isso é uma ter uma boa. doença, que as pessoas vão ficando cinzas. Uhum. Aí, de repente, os cinzas vão dominando e todo mundo tem que ficar cinza. As pessoas que são coloridas têm que. Esse é o meu segundo favorito. Mas eu primeiro quero falar para não pular muito, falar da doença, né? Boa. Esse também é muito bom, Da, cara. uma história de doença me pegou primeiro que ele já começa assim, a estrutura, né? Do conto, né? Ele começa falando de um relacionamento ali amoroso, eu nunca me apaixonei, é a primeira vez que eu me apaixonei. Ou seja, ele nos dá uma falsa impressão, constrói já a falsa impressão. A gente não sabe do que se trata aquela apaixonite. A gente acha primeiro, pelo menos a minha impressão é que um relacionamento está começando e é interrompido por uma pandemia. E a gente que passou pela pandemia fica muito sensível a esse conto porque ele trata, né, ele brinca com essa ideia da pandemia, uma doença que fala com a gente. Olha que doideira. Aí a Boa. provocação tá, aí a provocação tá, que doença é essa que fala com a gente, velho? O que que ele quer dizer com isso, né? Bicho, dá pra dizer muita coisa. E eu pensando aqui, né, com os meus botões, é, pode ser o próprio ego, né? O próprio eco da gente, né? A gente mesmo falando conosco, né? Aproveitando o ensejo da doença, que a gente vive num momento de egolatria, como dizia o José Saramago, né? A gente nunca teve tão dentro da caverna como agora, né? No mito da Caramba, é caverna, verdade. Lembrei né? também dessa fala do Saramago, verdade. As redes sociais, elas trabalham essa questão do narciso, né? As pessoas se apaixonam por discursos, por ideias, né? E ele fala do relacionamento amoroso e os relacionamentos, né, que temos. Aí vai para aquela questão da liquidez. As pessoas, elas, é mais ou menos isso que eu enxerguei nesse conto da provocação, né? Você tem a doença fala com as pessoas começam a estranhar e a menina se apaixona pela doença. A doença dela, diferente É, dos outros, não é agressiva, começa a é, falar com ela, conversa, até transa com ela, aquela coisa toda. E ela depois vê que vão tratar da doença, como aconteceu com qualquer pandemia, e ela não quer perder. Né? Eu não vou falar do final para não estragar para quem quiser ler depois, mas ela não quer perder essa doença porque ela nunca tinha se apaixonado, e pela primeira vez se apaixonou. Mas aí é que fica a pergunta: o massa dessa obra são as perguntas que levantam. Se apaixonou pelo quê? Por ela mesma, por uma ideia, pelas palavras, como acontece hoje em dia nas redes sociais, as pessoas se apaixonam por ideias, né?
Eu vejo muito isso. A pessoa, ela se apaixona por uma ideia, não? Ela tem uma ideia, né, de uma pessoa ideal. Aí ela procura outra pessoa que seja o continente, né? Uhum. Vamos dizer assim, o recipiente onde ela vai conter aquela paixão, né? E por isso que muitos relacionamentos dão errado, né? Porque a pessoa não condiz com isso, é uma projeção, né? A gente vai partindo para Idealiza, né? psicologia. É, É, o a idealização. idealismo, né? Tá? É uma idealização, né? Aí exatamente não dá certo porque quando as ideias não condizem com a realidade, as pessoas acabam se frustrando, Se né? Porque elas se afastando. projetam, né? Elas se projetam essas ideias, né? Então é mais ou menos isso. Ela está dentro dela, né, doença. Então é essa provocação, né? É uma ideia que ela tem, talvez seja até ela mesma conversando com ela, né? Como se eu desse voz para ela e ela buscando isso. E é o que acontece muito nas redes sociais, né? Pessoas se apostando por palavras, por promessas, por discursos, né? E não por uma pessoa real. As conexões reais já estão assim, não existem. Isso é uma crítica até para a gente mesmo, né? Para repensar. Já Uhum. parou para pensar assim como antigamente a gente tinha que sair de casa para conversar com alguém, né? E tal, e marcar. E hoje em dia a gente fica se encontrando pelas redes sociais falando, ó, não, vamos WhatsApp. marcar, e acaba não marcando nunca, né? Pelo WhatsApp não marca nunca. Então, ainda mais a provocação de chamar isso de doença, né? Ver isso como uma doença. É uma provocação muito pesada, né? Ainda mais sobre o sentimento amoroso e a estrutura das relações sociais, né? Enfim. Ô Lula, quando eu estava lendo esse conto, uma das coisas que me veio à cabeça foi por conta daquele final lá também, né? Que eu não vou dar aqui spoiler, mas você sabe muito bem do que eu estou falando. É a questão da objetificação do outro, né? O outro Sim, ele verdade. serve apenas para o meu uso, entende? Então eu não sinto nada por você, eu não tenho sentimento por você, mas eu tô por você só para lhe usar, entendeu? Então, aquele final me veio muito isso, né? Esse processo de objetificação do indivíduo, né? Que eu já vi isso em outras obras também, né? É, O ser humano ele deixa de ser gente e se torna objeto. Por exemplo, aí eu vou citar aqui um livro clássico, né? A Metamorfose de Kafka, né? Gregor Samsa se torna um objeto ali, né? Um ser humano que era responsável por tudo na casa, mas quando ele deixa de ser o provedor, ele se torna um objeto, e um objeto descartável, né? Então, assim, me veio muito isso nesse conto, né? Por conta daquele final, né? Outra coisa que me veio também durante a sua fala, eu confesso que durante a leitura eu não percebi para isso, mas é esse lance mesmo das redes sociais também, né? Essa questão das pessoas se idealizarem nos ditos muito. influencers, né? E se compararem, né? Só que o que aparece nas redes sociais é um recorte da vida de alguém, né? Ou muitas vezes é uma mesma pessoa, só que cheia de filtros, né? Eu estava acompanhando por esses dias no Instagram mesmo da vida, né? Aquela menina lá que foi para a CPI das Bets, que eu esqueci o nome dela, A né? Virgínia. Isso, ela ostentando, né, uma aparência bonita, tudo mais, aquela foto maravilhosa. Mas aí alguém foi lá e tirou uma foto dela Aí eu não estou questionando a beleza dela, nada mais. Eu estou falando apenas nesse contraste, né? Vida real, como você falou, para a vida da tela, das redes sociais, né? Que é aquela vida que muita gente quer passar como uma vida de perfeição. E a gente sabe que a vida de ninguém é perfeita, né? Cada um tem seus percalços, cada um tem seus problemas e tudo mais. Mas tem muita gente, né, que com o objetivo de se comparar, fica se comparando a pessoas que não existem realmente, né? Que é aquilo que você falou, né? Aquele lance da questão do Narciso, né? E foram lá, tiraram a foto da Virginia e compararam ela, toda produzida, né? Com Photoshop e tudo, e ela realmente, né? Com sua feição, cheia de espinha, cheia de, né? Com suas perfeições e as suas imperfeições, né? Então, É achei uma pessoa bastante. real. É uma pessoa real, que tem suas qualidades, tem, mas também tem
tem os seus defeitos, que todos nós temos, né? Lembrei também, nessa sua fala, algo que a minha psicóloga, que eu faço acompanhamento, ela fala, né? Nunca, isso é um dado também, um dado de um estudo, nunca se adoeceu tanto por conta da comparação, né? Nunca se adoeceu tanto por conta da comparação, né? Então ela fala muito isso para mim. Carlos, nós somos seres únicos, né? Eu estava até lendo um poema que fala sobre isso, né? Eu até postei no meu perfil no WhatsApp, né? Que ele fala assim: todos nós somos únicos, né? Mas por que a gente luta tanto para ser igual? Todos nós somos únicos, né? Ele até fala, né? O ouro é mais valioso do que a prata, né? E isso não quer dizer que o ouro tem que deixar de ser ouro ou a prata tem que deixar de ser prata. Cada um é único, né? Então a psicóloga ela fala basicamente sobre isso, né? Nunca se adoeceu tanto psicologicamente por conta da comparação, porque as pessoas se comparam muito com aquilo que está na rede, né? E se esquecem que a vida ela é real, né? Ela é mais do que um recorte de internet. Vai lá, Lula. Você falou aí, você puxou a manga aí para uma conversa que é dá muito pano para manga, né? Primeiro, assim, as redes sociais, que é uma crítica, já que os contos, a maioria deles falam das relações sociais modernas, o que acontece, né? Como a nossa vida está fruindo ultimamente, né? E a questão do narciso, né? Do culto à autoimagem o tempo todo, né? E o pior que é um culto a uma autoimagem irreal, que não é real. Aí isso me lembra várias questões. Tem até a provocação do aquele filme 500 Dias com ela, né? Que eu gosto muito. E tem uma fala que eu nunca esqueci. Aquela coisa de marcar, né? O texto, né? A gente gosta de literatura, o texto do filme pega a gente, né? Porque a gente gosta do Quentin Tarantino, né? Isso. Ela fala bem assim, a minha namorada, ela é melhor do que a, a mulher dos meus sonhos. O personagem fala lá. Aí sabe por quê? Porque ela é real. A mulher dos sonhos ela é uma Caramba, idealização, foi né? A boa essa pessoa, aí. ela é Verdade, real, entendeu? é real, né? O amor bom é real, pô. As relações de amizade, qualquer tipo de relação, a melhor é a real, a verdadeira, né? Que existe, né? Com falhas, palpável, né? Que você vai ter real. Essa do vamos marcar, ela não existe, né? E de ficar trocando rios, não existe, né? A Porque vida é agora, né? não A é isso, vida né? é. A gente tá tendo relações baseadas em trocar rios, pô, é complicado, né? Então, para você ver. Mas a crítica é essa, né? Da obra em cima dessa questão do Narciso, da autoimagem, né? E dessa imagem aí que é totalmente real. E leva a outra obra, que é aquela Sociedade do Cansaço, não sei se você já ouviu falar, que eu acho que eu vou até indicar também para Sim, ler, sim, sim. do Já li filósofo essa obra. coreano, Muito boa. Bong Joon, não lembro o nome dele agora direito. Agora o nome E do ele cara eu não fala, consigo, não. Não invocado o chega. nome dele. Ele fala que tudo tem que ser performado e também tem a ver com isso, né? Aí as relações tem que... Se você está numa relação, você pode estar até feliz, mas pede para você performar. Você tem a sua relação, tem que gastar mais, tem que sair mais, tem que exibir mais a sua felicidade. Eu digo até que é a ditadura da felicidade, né? Você tem que se mostrar feliz o tempo Boa. todo, aquele sorriso coringado assim, os olhos esbugalhados, que não existe, velho. É por isso que eu amo o Van de Ville, né? Eu não consigo ser alegre o tempo inteiro, não existe. A gente tem altos e baixos, a gente tem o tédio, é importante sentir o tédio, né? E aí Verdade. você fica vestindo essa máscara aí social o tempo todo nas redes sociais e acaba adoece, porque tudo, até um hobby, como diz lá no Associado do Cansaço, tem que ser performado. Você vê a questão das pessoas elas irem fazer a chamada bike, né? Anda de Caminhada. bike, a Isso caminhada. Aí tem que correr, marcar, tem que colocar, mostrar, eu comprei um tênis postar. tal, novo da moda, postar, tá pago. E tal, tá pago o quê, meu amigo? Pelo amor de Deus, né? Não Vai viver, precisa. né? Vai viver, cara. Não precisa ficar postando tudo, não. Mas é isso mesmo. Sim, continuando aqui os Vai contos. lá. Sim, você falou pra mim que, sim, o meu favorito, como eu falei, né, é o conto da Uma Estranha Doença e depois esse Monocromia. Monocromia, ele é outro conto que é relação social, mas eu vejo que ele bate muito direto na questão é,
da política. E como eu falei, né, aparentemente o Ersin Carabuto ele escolheu propositalmente ali, né, foi deliberado o primeiro conto, já se esse pé na porta na gente, assim, né, ó, a situação real é essa, a gente tá vivendo essa distopia. A gente tá vivendo a distopia. A questão é essa, a gente não é só um aviso, é o agora. O futuro é agora. É o agora. E o final continua falando disso. E ainda ele deixa um açúcar na nossa boca que ele fala de uma pequena esperança. Eu acho muito bonito, até poético. Eu queria mostrar aqui para vocês, finalzinho, que, poxa, assim, é o que a gente chama de poesia, né? Gosto de poesia. É o fecho de ano. Se dá pra ver direitinho aí. Se dá pra dar uma olhadinha. Dá pra ver, só não dá Uma pra cidade ler, né? cinza. Ah, tá. Eu vou ler. É, A cidade cinza, né? E o céu colorido, não é isso? isso. Aí deixa eu só. Se me permite ler só esse finalzinho. Aqui, ó. Esse céu azul. Aí o que ele fala aqui, viu? Eu sei que eu disse, mas pra mim acho que não vai estragar a leitura, não. Ó, Uhum. quando criança, eu pensava que meus avós fossem como nos retratos, cinza e desbotados. Mas a vida deles era cores. Hoje tudo é cinza, menos o céu. Ele continua com as cores originais, mas você tem que levantar a cabeça para vê-las. Ou seja, a gente está com a cabeça baixa. A gente precisa levantar a cabeça para ver que o céu ainda é colorido. Então ele termina dessa forma poética, né? Mesmo com a visão assim, ó, me arrepio até todo agora aqui. Aí, mesmo com essa visão assim tão triste, né, da política, tão distópica, ele ainda apresenta assim, ainda tem uma esperança assim. Se a gente aprender a olhar para cima, né? A gente ainda vai conseguir ver que ainda existe esse céu colorido. Mas o mundo tá. A ideia é essa, né? Esse mundo cinza representa muita coisa dentro do contexto político, né? A gente está vendo aí um mundo que pode caminhar para uma terceira guerra mundial, essas guerras comerciais, né? A questão Uhum. mesmo da volta da extrema direita e tanta gente endossando tudo isso, né? Na política, o acirramento Então aí são coisas absurdas, né? da polarização, uma polarização que É. sempre existia. Eu acho que sempre só tirou o véu um pouco, né? Então, ele ainda conseguia se dizer assim pra gente, beleza, cara, é uma situação terrível, mas ainda tem uma esperança. Ele deixa essa ideia de esperança ainda no final. Mas ele fala que essa esperança vem através da questão didática, aprender a olhar para cima. Talvez a gente esteja olhando demais para baixo, né? É um ato, né? Um ato de aprender, né? Aprender. Porque a Ou gente. reaprender, né? Isso. Essa é a palavra, Lula. Essa é a palavra. Antes de continuar falando e passar a falar para tu mais uma vez, Deixa eu tem só um fã. fazer um comentário. Vai lá? Hã? É o meu amigo Gustavo, foi com ele que eu falei da compra. O grande Ah, Gustavo, boa noite. Cara, você que é lustro, você que é o meu camarada aí, Gustavo Leão, doutor Gustavo Leão. Olha o que ele falou aqui, falando de quadrinhos de esperança, o novo filme do Superman tem como slogan Superman. olha que coincidência, né? Olhe para cima. Olha aí a Por ideia falar em Superman, deixa eu. Por falar em Superman, deixa eu. Aqui também. Tem que ter, né? Superman aqui, ó. Ó, Opa! tem que Pena que eu ter, não pô. trouxe Muito. por isso que eu não trouxe o Red Sun, né? Que é do Superman comunista. É muito bom, velho, muito bom. Eita, Ali é um pois é. clássico, velho. É um Ó, clássico então, que... Lula. Opa, pode falar, fala aí. Não, continue. Ó, então, Lula, a gente pode falar que o culpado de nós estarmos aqui hoje é o Gustavo Leão, né? Que foi ele Sim, quem apresentou sim, o THT, né? foi. Então, cara, Ele obrigado. falou, Vai lá, Lula, falou pode da falar. promoção, ele falou da promoção, aí a gente comprou aqui, ele também já leu Os Contos Ordinários, né? E o Gustavo é outro grande conhecedor aí de quadrinhos, viu? Se for, pode chamar Ah, ele para uma live e chamar mas para ter mais um cara para mediar somar. O algum cara, encontro nosso, tudo mais. literatura e quadrinhos é com esse cara mesmo aí também, viu? Pronto. Obrigado aí, Valeu Gustavo. mesmo. Valeu mesmo. Obrigado mesmo, Gustavo, pela indicação. O Lula me indicou, mas como você indicou ao Lula, então eu tenho que agradecer você também, né? Valeu mesmo. É um quadrinho maravilhoso. Lula, quer falar mais sobre algum conto? Tem mais algum que Cara, lhe chamou a atenção? pronto, tem mais um aqui que eu queria pontuar, É, né? vamos falar mais um. Na verdade, tem vários, né? Que tem aquele É. Vamos falar um pouquinho, uma pinceladazinha, né? Tem um que ele fala sobre a questão da profissão, porque assim, que a pessoa nasce já com a profissão, que tem muito a Isso. ver com isso, que a gente que é Ó, educador.
Ô, Lula, era justamente Pode desse falar. conto que eu ia falar. Então Esse conto me fala. lembrou muito esse livro aqui, ó. Eita, isso é lindo demais. Admirável Mundo Novo. Eu li ano passado. O ser Admirável humano, Mundo. o ser humano ele já sabe, ele já nasce condicionado, né? Não sei se é desse que você está falando, que ele já nasce condicionado a ser, Isso. não é isso? Ele tem um símbolozinho, é como se fosse um sinal, né? Ele já nasce, aí ele nasce já destinado para isso, e tem o outro tentando roubar esse sinal do outro para poder ter essa profissão. É E isso aí, verdade. essa provocação aí tem vários significados. Eu acho que um deles é de que as ditas elites, né? Se dizem elites, porque a única coisa que eles tinham de bom é o dinheiro, na verdade, elas roubam, né? é, a, o talento dos outros, né? Na verdade, é mais ou menos como se fosse o talento, porque Boa. quantas pessoas talentosas não nascem aí na periferia ou de outras classes, né? Na classe trabalhadora, mas não podem exercer o seu talento exatamente porque estão sendo alienados pelo trabalho, né? Porque são obrigados a trabalhar. Qual o tempo que tem, né? Aí tem que ter esse ócio para o cara poder trabalhar. O próprio Marx dizia isso, né? Você precisa trabalhar menos para ter tempo depois de exercer o que você realmente gosta na sua vida, né? Outro que falava muito disso, desse aproveitar esse tempo, era o nosso falecido aí Mujica, né? O Pepe Mujica também Nossa, falava sobre maravilhoso, isso, né? maravilhoso. A gente só ganha a vida, a gente não pode perder a vida tentando ganhar ela, né? A gente tem que exercer. Qual é a hora que a gente tem, né? Como a gente faz para se reunir para tocar uma música mesmo. E outra coisa, fazer as coisas não profissionalmente. Não tô falando de ser profissional, tô falando de fazer o que gosta. Se você gosta de cantar, cantar mal, mas cantar uma banda, ter uma banda, arranhar lata, arranhar, escrever seus contos, que só os seus amigos vão ler, mas escrever, exercer por prazer, né? A literatura, a arte em si, que é a alma humana, né? E a gente não tem tempo para isso exatamente porque é obrigado o tempo todo a trabalhar, né? Tá ocupado o tempo todo com isso. E é exatamente porque alguém disse que ó, você tem que trabalhar com isso. E vocês veem que isso é tão real, esse conto, que você tem gerações, né? Você tem a família, que o pai é médico, e toda a geração de médicos. O cara tem uma padaria, então toda a família vai sobreviver dessa padaria, o filho vai ser padeiro e tal, tal. Se ele quiser sair disso, é uma coisa que vai destoar, como aconteceu com muitas mulheres aí que continuavam sendo empregadas domésticas, depois quebraram esse ciclo, né? E tem uma classe aí, né, não aceita essa quebra, né, desse ciclo vicioso de continuar no mesmo emprego, de não poder vislumbrar outras coisas. Então é muito pontual, né, esse conto. É importante essa questão, né, e por isso que me fez lembrar muito o Admirável Mundo Novo, né? Antes da e eu me coloco como exemplo disso. Antes da democratização do acesso ao ensino superior, eu lembro que a minha geração, ou a minha turma lá do segundo, terceiro ano, isso lá em 2003, 2004, que foi a época que eu finalizei o ensino básico, a galera praticamente já estava condicionada a ser ou trabalhar no centro da cidade, ou trabalhar de servente de pedreiro, ou ser pedreiro, que era o meu caso, né? E assim, a gente era como que condicionado pelo sistema mesmo, né? Porque, primeiro, naquela época, para a gente ter acesso a uma universidade, que é diferente, né? Hoje em dia, né? Realmente se democratizou, mas na minha época, quando eu terminei o ensino básico, o ensino médio, eu não tinha nem pretensão, pô. Eu não tinha nem sonhava com isso, nem sonhar não, sonhar é muito, nem pensava nisso. Falei, não, vou terminar aqui e vou trabalhar com meu pai, eu vou trabalhar no centro da cidade, né? E é isso mesmo que o capitalismo faz, né? E teve até uma certa revolta, né? Como Gessé Souza fala, né? Da nossa elite burra, né? Como ele fala nos vários livros dele, né? A elite Teve do até uma atraso, né? reação. Pois é. Teve até uma reação desse público, né? Tudo mais. Mas, assim, esse conto me lembrou muito isso, bicho. O quanto nós somos condicionados, né? Ah, você só pode chegar até aqui, né? Você só pode chegar até aqui.
né? Você não pode passar daqui, né? Me lembrou muito esse conto. Mas como você falou no início da live, né? Uma interpretação junto à outra. Confesso que eu não tinha pensado dessa forma que você falou. Lula, estamos nos aproximando de 50 minutos de live. Normalmente, essa live ela dura entre 1 hora a 1 hora e 10. Então já são 50 minutos. Vamos deixar 10 minutos assim. Primeiro, para você citar para a gente outras obras. Porque você falou para mim Opa, que ia citar outras tô obras para além dessa. preparadíssimo. Vamos lá. Estava esperando essa Então hora. aí é com você. Vai lá. Como eu falei, tá o Gustavo aí, né? Meu camarada Gustavo, que a gente fez uma compra muito boa. Foi ele que falou, a gente tava conversando aí, foi escolher umas obras, tem até umas que eu nem li ainda, né? Tá aqui atrás, mas eu Tamo aí, trouxe as que né? eu li, claro, só vou indicar o que eu li. Então, uma delas foi o Contos Ordinários de uma Sociedade Resignada, e Mostra aí eu pra tava gente na a capa, cabeça Bruno. da, Só o né, pessoal ver a capinha dela. Isso é linda essa dela aqui, capa, ó. cara. Não, e já Ó, a capa já é mostrando pro pessoal, né, um suicídio já coletivo, né? Muito perturbador, né? pesado. Perturbador. A capa já. E quem acha que é exagerado, eu não acho, não. É exatamente o que está acontecendo. As pessoas estão morrendo aos poucos, né? A sociedade do cansaço está fazendo Boa, isso com as verdade. pessoas. Aqui é só uma imagem. Como eu falo, esse conto são muito alegórico, né? Ele é todo baseado em alegorias. As outras obras que eu trouxe aqui para dar uma viajada, eu vou começar aqui de algo que o pessoal não fala muito e também culpa do Gustavo aí, ó. Gustavo aí. Esse aqui é a indicação do Gustavo. Ô, Gustavo, É, você é ocupado em tudo, cara. é o cara, pô. O Gustavo é o cara. África Fantástica. Olha aqui, ó. Maravilhoso, cara. Meu Maravilha, que amigo, capa que é linda, bicho. isso? Tanto de você conhecer a literatura aqui africana, né? Se eu não me engano, é de Angola, o autor, certo? Como o Daniel Hugo, né? Como também as histórias, as formas das histórias são muito diferentes, né? A questão mística, a imagética, um pouquinho do traço para vocês verem, certo? Então, vale muito a Maravilha. pena ver. Outra coisa que eu queria mostrar também aqui, outra obra, né? Já vamos para as obras aqui. Sim, vamos continuar aqui fora, né? Agora vamos para uma eu acabei não encontrando, que era Pele de Homem, que eu também indicaria, que é um quadrinho francês, mas não achei aqui, deve estar nas mãos de outra pessoa aí. Esse aqui, olha só o título, já é pesado. A obsolescência programada dos nossos sentimentos. A questão do Caramba. amor na velhice. Uma capa que diz muito. Não tem capas que são lindas, né, velho? O corpo idoso, né, nu, né? Certo? E falando dessas relações, certo? Aqui, ó. Maravilha. E tem até uma fala que me interessante, ó. O corpo se reguizina mais rápido que a alma. O tempo enruga, injuria e humilha. Bom jogador, o corpo apanha. O espírito é seu mal perdedor. Só se rende aos trancos e barrancos, depois de revelações dolorosas e sucessivos espantos. Né? Dizendo que a Maravilha. questão de envelhecer tem a ver com o espírito, né? Então, a obra que eu super indico aqui, ó, certo? Quadrinho francês, certo? Aqui do Zidrou. Outra obra muito boa também, para quem gosta de uma literatura mais gótica, um pouco também Aurora, certo? Hum, Já começa de uma comunidade que vive dentro de um cadáver de uma menina. É uma loucura. É por caramba. aí. Muito, É, muito provocativo aqui, muito bom. é linda a E capa. lindíssimo, né? Não, e sem falar para grupos colecionadores, né? Capa dura aqui, Dark Side, né? Darkseid é Por outro último, nível. eu tenho uma obra aqui que é do nosso grande Keanu Reeves, né? Ah, Deserto. Já ouviram falar? Eu acho que eu logo, não. logo a gente vai sair nos filmes, viu, gente? É a história do homem Confesso que que quer eu morrer. nunca. Confesso que eu não sabia. Ele criou uma história e os caras compraram a ideia e escreveram um quadrinho. O quadrinho, claro, tem muito daquela ideia do quadrinho americano, comics, mas aquele quadrinho mais adulto americano tem umas discussões aí por trás. Tem muita violência, gráfica e tudo mais, mas é o cara que ele quer morrer. Ele viveu muitos anos, tá, então pesquisando, em troca de pesquisar a genética dele, né, sempre os Estados Unidos atrás de poder, né, ele faz trabalhos para os Estados Unidos, as missões, porque ele não morre, e ele quer morrer, ele quer descobrir, vão investigar já a genética dele e ver se descobre um jeito de matá-lo, porque ele quer morrer, a vontade do cara é essa. Olha que viagem, né, e da cabeça do Keanu Reeves, né, Caramba, quadrinho assim muito bom. maravilhoso. Muito bom. Olha aí É, o que está falando, o pele, o pele de homem é muito bom.
É um quadrinho praticamente aí com a temática feminista, mas que vai muito além, né, dessa questão de gênero, para a gente entender e levantar essa discussão. Muito bem. Pode Bom, falar. já ia ler esse comentário dele. Lula, para a gente finalizar, a gente sempre gosta de finalizar essas lives de indicação de livro fazendo alguns questionamentos, né? Na verdade, não são alguns, é um só, né? Então, para a gente finalizar aqui esse bate-papo maravilhoso, com essa indicação maravilhosa, e sair um pouquinho da nossa rotina, né? Porque quando a gente faz lives, a gente conversa sobre romance, né? Por exemplo, a última live nós falamos sobre King, né? Então, a minha prima Luana, que é muito fã do King, então a gente conversou um pouco sobre Carrie, a estranha, né? O terror e tudo mais. Mas, assim, é a primeira vez que alguém indica quadrinho, né? Então, assim, foi muito bom a gente sair um pouquinho dessa nossa, entre aspas, bolha, né? E conhecer outras. Até quanto clube, a gente só lê um quadrinho até agora, né? O clube existe desde 2022, a gente está partindo para o nosso terceiro ano, mas a gente só leu um quadrinho até agora que foi Persepolis. Então isso nos desafia e é muito bom você indicar essas obras, a gente buscar mais, certo? Então eu agradeço muito. Mas antes da gente finalizar, eu gostaria de fazer o seguinte questionamento. O que é o livro para você? O que ele representa para você? O livro. A pessoa do livro. Eu não falo nem objeto, a pessoa do livro. Poxa, assim, falando da subjetividade, né, do livro em si, né? O livro é o portador de mundos, né? Poder dizer, é o portador de mundos, assim, a gente consegue se transportar para outros tempos, né, outro mundo, então ele é o portador de mundos e de ideias. Portador de mundos, né, de ideias e amplificador, né, ampliador também, né? Ele amplia, né, esses mundos, né? Essa questão também. Então, o livro, eu acho que como lugar ainda, né? Porque a gente tem a questão do livro digital, ele vai existir porque eles vão existir os colecionadores. Eu acho que o mercado, agora falando a questão do mercado, ainda vai existir muito porque ele já está indo para outro lado, já enxergou que ele precisa, né? Dos livros de capa dura, porque há uma relação, né? Com a questão dos livros. Até relação afetiva mesmo, né? Nossa, como é bom você olhar para a estante e ter lá aquela edição toda trabalhada, né? Toda bonita. Então, realmente é massa. Ó, o Smar aqui falou aqui, ó, deu o ar da graça. A obsolescência programada dos nossos sentimentos deve ser um quadrinho muito bom. Infelizmente, está fora de catálogo. Eita, Eu lhe nós. empresto, irmão. Aparece por aqui pelas bandas aqui que a gente se Pronto, olha empresta. aí, Ismar. Você me Tá devolvendo tudo resolvido. certo. Se não Pelo menos por devolver, enquanto está se resolvido. não se não devolver, eu lanço a maldição pro esporte nunca mais ganhar. Então, é bom. Aí complicou. Vai ter que devolver. Ô, Não, ô, Lula, aproveitando que o Ismar falou aí, né, com essa participação muito boa dele, a nossa próxima live vai ser com ele e ele indicou o mangá, né? Então daqui a pouco opa! nós vamos. Pois é. Poxa, É, ele já mandou a foto, o pessoal no caso, a Jordana, ela vai preparar o cartaz para a gente iniciar a divulgação. Lula, obrigado aí, viu, pela. eu que agradeço. Ismar. Não, Ismar, valeu, obrigado aí pela participação. Lula, suas considerações finais, meu querido, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo. Agradeço novamente a oportunidade aqui de poder propagar os quadrinhos, de poder conversar, de poder ampliar as ideias, trocar ideias com vocês, né? Com uma pessoa que eu admiro muito, que é o Carlos, né? É sempre bom o Carlos aí, né? Ter esses encontros. E só sei porque eu queria participar mais, né? Dos encontros. E vou tentar agora nesse recesso aparecer por lá também, né? Ficar meio trocar umas ideias com o pessoal e ouvir e até ficar por dentro do clube. Porque esse clube aqui é maravilhoso, fala de literatura, propaga literatura, então é totalmente necessário, né? Muito obrigado, né? E até uma próxima oportunidade. E obrigado a todos que vieram aí, Gustavo, Ismar, todo mundo, meninas aí, Soraya e tal. Muito obrigado, pessoal. Pessoal, obrigado pela presença, Lula, obrigado mais uma vez. Reforço aqui a minha admiração pela pessoa que você né? E pelo profissional, pelo professor que você bicho. Sinceramente, você me instiga a ser um professor melhor, né? Quando eu olho os seus projetos, quando eu falo, caramba, por que eu não pensei nisso, cara?
Mas assim, Digo mesmo de você. você é uma pessoa fantástica. Então, obrigado mais uma vez. Pessoal, que ficou com a gente até agora, obrigado também. E só reforçando aqui, dia 28 temos um encontro marcado lá no Vila Farol, às 15 horas. Vamos falar um pouquinho sobre Cupim, né? Uma obra de uma autora portuguesa, Laila Martinez. Certo, pessoal? Boa noite, até a próxima. Valeu, Lula, mais uma vez. Um cheiro e tchau. Obrigado, filho. Boa Tchau. leitura e leiam muito. Leia é muito bom. Tchau. Valeu.